Nós tivemos um investimento numa fábrica de fertilizante organomineral que entra em operação agora no mês de agosto, e ele está ligado à pecuária porque ele usa, né, o composto, né, do esterco bovino como matéria-prima. O projeto nosso é para 200 mil toneladas, né, essa fábrica. Os investimentos, em torno de 120 milhões, mais ou menos, essa planta. Estão buscando 15% de crescimento, chegar próximo aos 9 bi de reais de faturamento. Nesse momento que está crescendo bastante em fertilizantes. Então eu acredito que vai ser o principal pilar de faturamento da Copercitros. Nós devemos finalizar o ano com mais de 1 milhão de toneladas de fertilizante negociado. Hoje é presença física em 70 municípios. Se você entender que essa parte de fornecimento de tecnologia, equipamentos e insumos para o produtor, ela representa cerca de 80% do nosso faturamento, o nosso crescimento ele foi um pouco na contramão do mercado desses segmentos o ano passado. Olá, bem-vindos ao Ag Líderes, o videocast do AgFeed com foco nas principais lideranças do agronegócio. Nós estamos falando aqui dos estúdios da nossa parceira FIA Business School. E o nosso convidado hoje é o presidente da Copercitros, Fernando Degobi. Fernando, prazer recebê-lo. Ô Alessandra, tudo bem? Muito obrigado, viu, pelo convite. Bom, antes de começar esse bate-papo com ele, tem muita coisa interessante para falar da Copercitros. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a história da carreira do Fernando. Vamos ver. Fernando Degobi é graduado em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais. Possui MBA em Marketing pela FGV, além da certificação em Melhores Práticas para o Conselho de Administração de Cooperativas pelo IBGC. Com ampla experiência no agronegócio, Degobi também atuou no setor de máquinas e implementos agrícolas. Em 2004, o executivo chegou à Copercitros como diretor financeiro. Nos últimos anos, ele se tornou referência em projetos de inovação ao implementar o conceito campo digital na Copercitros, além de criar parcerias estratégicas com grandes grupos, incluindo a fintech Fincop. Desde abril de 2018, Degobi é presidente da Copercitros, a maior cooperativa em número de associados do país. Bom, então vamos começar essa conversa, Fernando. É a maior cooperativa em número de cooperados, né, do Brasil. Estamos falando da Copercitros e esse nome Copercitros às vezes ainda remete o pessoal entende que há uma presença maior aí em citricultura, mas é muito mais que isso a Copercitros, né? Então conta um pouquinho para a gente de como a cooperativa está posicionada hoje, quais são as suas principais áreas de atuação aí, por que, né, esse nome, porém uma diversificação de atividade. Bom, Alessandra, no próximo ano nós vamos completar 50 anos. Então, quando a Copercitros nasceu lá em Bebedouro, que é uma cidade aqui do interior de São Paulo, a citricultura predominava na região. Ela foi fundada por citricultores e por isso que carregamos os citros no nome. Bebedouro até hoje ela é considerada a capital da laranja. Então, durante muito tempo a laranja foi a cultura que predominou. Tivemos no passado, na década de 80, a Copercitros Industrial, que processava a laranja, produzia o suco, e a partir então daí começou uma expansão dentro do próprio estado de São Paulo. Depois houve também uma mudança significativa no perfil, né, da produção agrícola da área tradicional nossa, migrando muito para a cana-de-açúcar. Nós decidimos então também começar atividades no Triângulo Mineiro, já visualizando oportunidade com grãos e café. Há 10 anos, um processo de intercooperação e incorporação de cooperativas, que foi principalmente no sul de Minas, em algumas regiões também de São Paulo e no Triângulo, o que deu para a Copercitros um know-how também, uma oportunidade de estar
vivenciando outros negócios e principalmente ampliando a produção de rações. Hoje são 6 fábricas de rações. Há 7 anos a primeira operação em Goiás, hoje estamos fisicamente em 7 municípios em Goiás e há 2 anos a primeira unidade no Mato Grosso, em Primavera do Leste. Sim. E vocês, ficaram muito conhecidos nessa história mais recente por uma gestão muito moderna, né, por uma estratégia muito bem definida. Conta um pouco pra gente da dessa transformação mais recente que vocês passaram. Eu estou na Copercitros há 20 anos e comecei na gestão de máquinas, trabalhando com grandes contas, usinas, grandes grupos. Passei pela área de marketing, de planejamento, fiquei 3 anos como diretor financeiro e há 8 anos eu sou o CEO da cooperativa, presidente executivo, né. E nós então há 8 anos fizemos um modelo na gestão, instituindo um conselho de administração com papéis realmente de conselho, né, mitigação de risco, avaliação de oportunidades, um grupo com várias habilidades, bem com muitas diversificações de atividade, de porte, de culturas, então um conselho muito atuante, que a presidência é do Matheus Marino, que também tem uma larga experiência com consultoria, com atividades didáticas também. E eu então não sou, produtor, não sou cooperado, não tenho mandato, sou um executivo. Isso me deu responsabilidades bastante grande e para modernizar a gestão, né, fizemos nesse tempo, migração de pacotes de tecnologia de gestão, ERP, criamos um ecossistema que é o campo digital, para levar a tecnologia, principalmente pensando, né, que dos 42.000 cooperados que nós temos, praticamente 90% são produtores de média e pequena escala. Então tudo que nós vamos pensar lá de inovação, de tecnologia, precisa caber nesse produtor, precisa aderir, né. Então isso sempre é um grande desafio e acho que esse trabalho fez com que nós fôssemos, assim, reconhecidos por estar aí na vanguarda da inovação e da governança pensando em cooperativismo de produção. Sim. E como é que está sendo esse estamos aí já na metade do ano, né, como é que foi a primeira metade do ano para vocês? E principalmente, levando em conta essas novas frentes que vocês tiveram, como, por exemplo, presença no Mato Grosso, né, presença em Minas, queria que você nos falasse. O ano passado nós já tivemos um crescimento de faturamento, um pouco na contramão, né, se você considerar que nós temos muitas atividades lá, né, hoje é presença física em 70 municípios, nessas regiões que eu comentei, e são 172 CNPJs diferentes. Então, desde fábrica de rações, silos, armazéns de café, loja de insumo, revendas de máquinas. Pra você ter uma ideia, ano passado nós vendemos 1.351 tratores. Então foi o maior player de venda de tratores, do Brasil, são marcas importantes, líderes globais que nós representamos. Então, se você entender que essa parte de fornecimento de tecnologia, equipamentos e insumos para o produtor, ela representa cerca de 80% do nosso faturamento, o nosso crescimento em melhoria de resultado e volume de faturamento, ele foi um pouco na contramão do mercado desses segmentos, o ano passado. E esse ano a gente fecha o primeiro semestre com crescimento em torno de 15%, numa continuidade dessas melhorias, de resultados, muito em função de ter adequado também os estoques dos insumos, né, que vieram caindo desde da guerra da Ucrânia. A gente vê esse movimento, né, teve um pico e depois uma queda de fertilizantes, defensivos, sementes, etc. Então acredito que nós conseguimos, estruturar a cooperativa de maneira a aproveitar também algumas lacunas que acabaram se abrindo no mercado. Sim. É, isso é interessante, né, porque vocês chegaram no Mato Grosso, porém estamos vendo um momento para grãos muito desafiador. Vocês são fortes em insumos, sabemos que o setor de insumos passa por muitos desafios.
E ainda assim, vocês vêm se destacando com crescimento, né, e com novas frentes, né. Qual é o segredo? Bom, primeiro é uma expansão orgânica. Eh, Todo esse crescimento nos 50 anos, ele veio aproveitando sinergias. Nós nunca abrimos mais que 3, 4 unidades, em um ano. Então, quando migramos, modernizamos todo o nosso pacote tecnológico da cooperativa, desde o ERP até segurança de dados e tudo que passa, né, por um modelo de governança mais seguro e eficiente, nós percebemos que você precisa sempre ter controles daquilo que você está fazendo. E se você expande muito acelerado, muito rápido, você tem muita dificuldade de conseguir trazer tudo isso para uma rastreabilidade, para uma visão realmente daquilo que você corre risco ou não, e para o controle operacional mesmo, do dia a dia. Eu acho que muito dos problemas que o mercado vem passando, principalmente na distribuição, foi a velocidade da expansão. O número de unidades que foram adquiridas de uma vez, ou grupos mesmo que estão aí com redução agora de estrutura, né? Grupos que abriram 15, 20 lojas de uma vez só. É muito difícil achar gente, ter ferramenta de gestão, controle. Então, um dos problemas eu acho que é esse. O outro é que realmente o preço das commodities ele reduziu, a rentabilidade dos segmentos reduziu e muita gente às vezes estava operando no mercado sem um cuidado com o crédito, né, que é fundamental para você ter realmente longevidade. E isso eu acho que acabou afetando também, de certa forma, esses modelos. Uhum. A gente vai falar mais sobre isso ainda, sobre as perspectivas aí para o setor de insumos, porque vocês, com certeza, com essa tradição e reconhecimento, devem estar aproveitando oportunidades, né, nesse mercado. Eu imagino com essas mudanças em relação às grandes redes, né. Sim, nós estamos com toda a equipe comercial completa. Quando houve esse movimento de aceleração, né, na pandemia aí que veio muita gente operar aqui e com essa velocidade realmente muito grande, acabamos perdendo parte da nossa equipe, né, porque o assédio ficou muito grande, a disputa ficou muito grande, mas nós tivemos ali a resiliência necessária, ficamos firmes, né, e agora, se eu olhar toda a estrutura nossa, são mais ou menos 600 pessoas que eu tenho hoje atendendo produtores no campo, dentro de um CRM, com monitoramento de atividades, registro de visitas, são mais de 90.000 propriedades georreferenciadas que estão no sistema. Então, uma pessoa passou mais que 8 minutos numa propriedade, o GPS já sinaliza que ela está ali, já aponta como uma atividade que ela está desenvolvendo lá, né. Então dessas 600 pessoas, hoje não tem nenhuma vaga em aberto. Ela tá tudo preenchido, nós não reduzimos estrutura, não reduzimos unidades, e hoje, então, eu acho que nos posicionamos, assim, de forma a estar como algo mais seguro, tanto para o produtor comprar, né, que Sim. ele sabe que vai receber. Quem armazena café com a gente, hoje os lotes de café eles são identificados, se o produtor quiser ir num armazém da Copersuíça, ele vai saber exatamente qual que é o lote dele, né, onde está o café dele. O fertilizante que a gente vem da ordem, né, ele fica às vezes esperando, porque não dá para estocar fertilizante numa fazenda, então ele recebe no momento também que ele precisa, o defensivo, enfim. Um modelo hoje que traz mais segurança para quem está lá comprando os insumos, as máquinas e também para os fornecedores, né, que estão na outra ponta, muitos deles com grandes problemas hoje aí, em função dessas ações aí que acabam impossibilitando o pagamento, né, desses Sim. canais que estão tendo problema. A gente vai falar mais daqui a pouco dessa questão de perspectiva de mercado, né, como que fica aí daqui para frente, mas agora é a hora do nosso quadro especial Super Safra. Fernando, nesse quadro a gente quer que você conte qual foi
o maior plantio da sua carreira? E a maior colheita também? Bom, eu acredito que eu tive uma carreira no mercado, né, passei principalmente pela área de máquinas, e eu acho que uma coisa que me prendeu, né, que eu fiquei realmente apaixonado, foi trabalhar com cooperativismo. Então, quando eu entrei há 20 anos na cooperativa, eu, no primeiro momento, achava que eu não fosse ficar muito tempo. Foi mais por uma conveniência, estar próximo da cidade que eu morava, poder estar junto com a família. Eu tinha minhas 2 filhas nasceram muito próximas, 1 ano e meio de diferença, né, elas eram pequenas, eu queria ficar mais perto. Então, naquele momento foi uma mudança mais por conveniência de estar próximo da família do que até um ideal de trabalho ou algo nesse sentido. E isso foi me conquistando. Eu, fiquei realmente fã do cooperativismo, apaixonado pelo modelo, e eu acho que essa semente que eu coloquei ali, né, despretensiosa, né, bom, num momento de carreira que eu estava buscando também uma transição, e ter vivenciado toda essa estrutura, passando por área comercial, marketing, fui financeiro até, uma coisa que eu jamais esperava que eu ia ser, né, eu sempre tive vocação comercial, marketing, acabei tendo que enfrentar esse desafio também. Me preparei também para isso, com o apoio do meu chefe na época, né, que era o presidente. Então eu acho que essa jornada, né, que já faz 20 anos, foi realmente uma semente que eu plantei lá e que está hoje como o principal gestor da cooperativa, me deixa bastante orgulhoso, e ter contato, né, com outras cooperativas, outros presidentes de cooperativas, participar realmente do sistema, me deixa bastante feliz e com realmente uma sensação de que valeu a pena, e enquanto eu puder, eu vou continuar trabalhando no cooperativismo. Muito bom. E teve alguma quebra de safra nessa carreira, assim, que te marcou? Ah, sempre tem, né, alguns momentos que você precisa repensar, reestruturar, né, e nós vivemos. Eu, quando estava no financeiro há 12 anos, eh, enfrentei, né, aquela onda de RJs de usinas de cana-de-açúcar. Então, naquele momento ali, eram os principais compradores da produção dos cooperados, e alguns até nós tínhamos negócios. Eu confesso que foi um momento bastante turbulento do mercado e afetou muito a nossa rotina ali, porque era um setor muito significativo, ainda é, né, mas era mais ainda há 12 anos atrás, e foi nesse momento que eu estava ali na linha de frente, né, negociando, entendendo. Foi bem desafiador, mas nós conseguimos superar, e alguns desses players até conseguiram vencer também o período, voltaram, né, são ativos hoje com a Copercício também. Mas eu diria que ali foi um momento bem estressante aí, Com até certeza de aprendizado também, né? muito, É. muito, né, que não quem é do mar, né, sabe que você só vai dar valor para a calmaria o dia que você passar por uma tempestade, né. Então, eu acho que foi essa tempestade aí que deixa a gente agora mais equilibrado, até mais, emocionalmente preparado para enfrentar novas turbulências, que elas sempre vêm, né. Os desafios do momento, né. Tá bem, a gente vai fazer um intervalo de alguns segundos e voltamos já já com o Fernando Degobi, CEO da Copercitrus, porque tem muito para falar também sobre inovação, sobre agricultura digital. Copercitrus é muito, forte nesse segmento, foi pioneira aí no uso de determinadas tecnologias, e a gente vai falar em seguidinha, já já. Esse é o Ag Líderes, o videocast do AgFeed, que hoje recebe o CEO da Copercitrus, Fernando Degobi. Fernando, a gente tem essa parceria, estamos no estúdio aqui da FIA Business School, e há uma pergunta especial para você do professor Décio, ele que foi aí um pioneiro, né, do Pensa, desse programa de agronegócios da FIA. Vamos ver? Opa, vamos lá.
Fernando, que prazer interagir com você. Eu sou Décio Zilberstein, coordenador de projetos da FIA, do Pensa, professor titular sênior da Universidade de São Paulo. Nós estamos vivendo um momento de ruptura das instituições internacionais. A antiga maneira de fazer comércio está sendo desafiada. Eu queria te perguntar se para uma organização como a Cooper Citrus, que atua em áreas tão diversificadas de grãos, vários tipos de produtos, insumos agrícolas, equipamentos, se o que tem acontecido conosco recentemente abre uma perspectiva, quase uma necessidade de repensar as estratégias internacionais. Você teria algo a nos dizer sobre isso? Bom, professor Décio, obrigado pela pergunta. Realmente nós estamos vivendo momentos nunca antes vividos, né? Então, no nosso caso lá, nós temos 3 cadeias que são bastante relevantes para os nossos cooperados, que são as cadeias da laranja, da carne bovina e do café. O que eu acho que é necessário é realmente ter o máximo de negociação possível, porque quando você olha para o volume de café que o Brasil negocia com os Estados Unidos é o maior comprador de café do Brasil, né, são mais ou menos 8 milhões de sacas, é muito importante. Não existe lugar no mundo para poder suprir esse café brasileiro para o mercado americano, que é muito maduro, que não tem o que substitui o café. Quando você olha a carne bovina, você tem hoje o rebanho americano nos menores níveis dos últimos 70 anos, você tem um problema seríssimo lá, principalmente de mão de obra na cria, e a carne brasileira ela já vinha chegando a patamares recordes de exportação esse ano, então isso impacta muito também. Eu acredito que as negociações elas tendem a distender um pouco a corda. Nesses momentos agora a corda ela esticou bastante. Nós, do nosso lado, estamos entendendo junto aos produtores os contratos que já estão fechados. O café, nós estamos em plena colheita do café, em plena safra, os contratos também vindo agora, finalizando em agosto, setembro. Então é um momento de entender, é um momento de avaliar os impactos e também, como nós já vimos, muita coisa foi reconsiderada nessa linha, né, de taxação principalmente. Eu acredito que, apesar de todo esse contexto e esse cenário de ruptura, o bom senso vai prevalecer, porque os 2 lados acabam perdendo bastante e num cenário desse eu acho que precisa haver consenso. É, sem dúvida é um desafio, né. Agora o que eu queria saber de você é o seguinte, somando incerteza internacional, essa questão geopolítica, Trump, guerras, tudo mais, com a situação do Brasil, que é o que a gente falou aqui rapidamente também, o aumento do número de recuperações judiciais entre produtores rurais, né, impactando o crédito. Isso ameaça, de certa forma, um pouco os resultados da Copercitrus no ano? Você falou em 15% de aumento no primeiro semestre, né, o que você está esperando para o ano? E eu queria saber se esses fatores mudam um pouco o planejamento. Bom, eu participo muito de comitês de crédito, eu participo muito de reuniões até que tratam de assuntos que não estão diretamente ligados à nossa geografia, à nossa área de atuação, às culturas, porque como uma liderança é muito importante estar em linha com tudo isso que vem acontecendo, né? Mas eu uso uma expressão, às vezes, que eu falo, olha, cada um tem que sofrer a sua parte, né? No nosso caso, a nossa operação, ela não é com arrendatários puros, né? Você tem, até para ser cooperado, você tem que ser proprietário de terra, senão você não é cooperado. Então, a grande maioria dos nossos cooperados, eles são os proprietários das terras, alguns têm parte da produção em terras arrendadas, mas eu acho que o ponto até para você entender esses impactos, onde você está tendo mais incidência de RJs e perspectivas até de que aconteçam mais, é justamente olhar o equilíbrio da situação do produtor, né?
Se o produtor tem alto endividamento, paga a maior parte da área que ele planta é arrendada, e os arrendamentos eles foram inflacionados no passado e as taxas hoje estão acima do que o mercado está praticando ou deveria praticar, com certeza é um risco enorme de crédito, né? É quase uma tragédia anunciada e isso sempre nós olhamos isso, né? Eu fui financeiro, trabalhei no financeiro, então eu uso várias ferramentas para entender. Nós monitoramos propriedades, nós temos relatórios em tempo real de produtividade, nós temos um time de mais de 600 pessoas no campo acompanhando tudo que está acontecendo, um trabalho também de entender o crédito, cadastro, apoio até a produtores, às vezes que têm dificuldade de montar um DRE, de entender melhor a atividade. Então, para nós, não muda o nosso planejamento, a nossa inadimplência hoje é menos que 0,5%, então é uma das inadimplências mais baixas do agro, monitorada por parceiros financeiros que estão lá junto com a Copercitos. Então, nosso plano está bem traçado e a nossa base de cooperados é muito sólida e nós trabalhamos muito para poder cada vez mais melhorar as condições e a gestão desses produtores. Resultado do ano seria nessa linha, 15% de crescimento? Estamos buscando 15% de crescimento, chegar próximo aos 9 bi de reais de faturamento. Então nós temos campanhas muito importantes durante o ano, né? E nós estamos vendo aí o resultado delas está acontecendo. Recorde de público, né, na nossa feira, na campanha que a gente realiza. Então isso tudo mostra, e também recorde de negócios, né, que nós estamos muito firmes nessa linha e devemos alcançar esse resultado. Dentre os diferentes negócios que vocês atuam, o que é que está puxando aí mais o resultado positivo do ano? Olha, nesse momento o que está crescendo bastante é fertilizantes. Uhum. Então eu acredito que vai ser o principal pilar de faturamento da Copercitos. Você tem defensivos, biológicos, essas especialidades que competem bastante, mas nós devemos finalizar o ano com mais de 1 milhão de toneladas de fertilizante negociado. Então é uma atividade bastante complexa, mas são 42 mil associados, então muitos médios, pequenas escalas, né, de produção. Defensivos também é outro pilar bastante grande, máquinas também é muito representativo, mais ou menos 600 mil sacas de café a gente deve receber esse ano, né, dessa safra, e comercializar essas 600 mil sacas. Então são 6 fábricas de rações já também, que é outra atividade que cresce. A pecuária cresce muito na área de atuação da Copercitos. A intensificação da pecuária vem ganhando força no Brasil e na nossa área de atuação também. Então eu acredito que essa base ela nos dá já uma visão de que nós vamos continuar nessa marcha de crescimento que nós estamos hoje. Muito bom. A gente quer falar também de inovação. Vocês são muito conectados aí com esse universo das startups, né, das novidades tecnológicas que podem trazer mais produtividade no campo, inclusive servindo como elo, levando para os pequenos produtores que, se não fosse a cooperativa, dificilmente teriam acesso a isso, né? Lembrando aqui, drone, por exemplo, você comentava, né, antes da gente começar a gravação, acho que 10 anos atrás, quando ninguém falava, vocês já estavam usando, Sim, nós né? fomos pioneiros no uso de drones de pulverização e outras tecnologias, e criamos um ecossistema que é o Campo Digital, onde hoje são mais de 30 empresas que estão ali conectadas, plataformas digitais, né, muitas soluções de algoritmos e projetos de sistematização, conservação de solo, plantio, e até o acompanhamento dessa inovação, né, dos drones. Hoje nós já estamos estudando parceria também com robôs de pulverização, de scout, né, das lavouras, produzido inclusive no Brasil, coisas que realmente nos deixam, eu particularmente, muito animado, porque eu sempre participo, né, dessas discussões nesses hubs de inovação que tem aqui em São Paulo, Piracicaba, e o que eu provoco muito esse pessoal da inovação é que eles precisam estar mais próximos da atividade do produtor, né, que precisa estar ali entendendo
mais do que acontece, sentir, né? A gente usa muito a expressão sentir a dor, mas eu gosto de falar assim que só sentir a dor é sofrer junto, né? A gente precisa estar ali para tentar evitar a dor, né? E tem dado certo. Muitas dessas conexões acabam trazendo soluções que resolvem esses problemas no campo. Qual é a prioridade desses projetos aí tecnológicos da Copercitos agora, só para a gente já saber o que você está visualizando, né? Não só para essa safra, mas para as próximas. Olha, o que sempre nos guiou, e eu acredito bastante, é você trabalhar com tecnologias sendo complementadas. Então, quando eu falei do projeto de maior impacto, é a conservação do solo e plantio, você consegue, através de um ortomosaico, né, que é gerado por um VANT, que é um drone de asa fixa, com câmera RGB, multispectral, você consegue entender com detalhes os níveis de declividade do solo. Através das análises físicas, você consegue entender onde o solo retém mais água, onde não retém, e você realmente tem condições de fazer com os algoritmos uma arquitetura de plantio, de conservação, que te possibilita colocar 10, 12% a mais de plantas numa mesma área. Agora, só o projeto, sem a ferramenta para execução, não causa impacto. Então, você precisa o quê? De um piloto automático para colocar num trator, de um sinal de satélite que te dê a precisão de 2 centímetros para guiar esse trator, que é o que ele precisa, e nós temos sistemas que são possíveis hoje serem alugados, direções elétricas, colocar em trator antigo até, trator com 30, 40 anos, abrir esse sinal, que nós temos as assinaturas com esses satélites que dão essa precisão, e fazer a execução com um custo de R$ 1.500, R$ 1.200 por dia, onde você consegue fazer até 15 hectares de plantio. O que isso significa? Você juntou aí 5, 6 tecnologias diferentes, soluções digitais, algoritmos, hardwares, e conseguiu entregar valor na ponta para um produtor que não conseguiria, não teria viabilidade econômica ele pagar $30 mil no equipamento, $50 mil em outro. Isso ficaria só para os grandes grupos. Então, o que eu tenho feito e o que eu acho que tem realmente colocado valor para o produtor é conectar essas diferentes tecnologias, trazer as empresas para entenderem a importância de estar apoiando principalmente esse perfil de produtor e poder usar uma expressão que eu falei lá quando a gente se conheceu naquele evento de agricultura, né, há 7, 8 anos atrás, Sim. desembarcar a tecnologia no campo. Porque a maior parte dos produtores brasileiros, eles não têm orçamento para comprar muita tecnologia embarcada numa máquina ou num equipamento. Então, o campo digital, a Copercitrus, ela tem trabalhado muito nisso e é o projeto que eu mais me orgulho lá e de mais impacto. E ele vai crescer porque cada vez mais, eu falei desse robô, né, que eu estou conhecendo e tentando acertar para a gente levar ele para o campo digital também, cada vez mais esse ambiente fica conhecido e aí novas tecnologias elas vêm e se conectam com outras, porque sozinha às vezes ela não iria causar impacto e essa conexão então traz o benefício para o produtor. Sensacional. Bom, a gente vai para o quadro Insight Fértil. Nesse momento, a gente queria que você compartilhasse algo que te inspirou, seja um livro, um filme, uma frase que você ouviu de alguém. Bom, eu há 7 anos eu fui fazer um curso em Israel no IDC, que é um instituto, né, de inovação, lá em Tel Aviv, e eu me deparei com uma pesquisa que ela mostrava um índice de sucesso de empresas com uma resultante, né? Então se considera de um lado um eixo Y, trazia a diversidade, né? O quanto você tem de diversidade dentro de uma empresa, né? De pensamento, de postura, de gênero, enfim. E num outro eixo, uma parte de cultura empresarial. O quanto mais você tinha alinhamento dentro da cultura da empresa. E essa pesquisa me chamou a atenção que a melhor resultante
é onde você conseguia trazer mais diferenças de pensamento, de ideias, de posicionamento, com um maior alinhamento para aquilo que você constrói como uma cultura da empresa. E a partir dali, sabe aquelas coisas que você vai às vezes assistir uma palestra, fazer um curso? Eu falo isso muito, né? Se você sair com 2, 3 coisas que vão te trazer um impacto, fazer você refletir, valeu a pena, né? Tá valendo. Então, isso ficou muito forte para mim e a partir dali eu trabalhei muito essas 2 frentes, né? Eu estava olhando esse número ontem, apesar de quando eu fiz engenharia agrícola, formei em 94, na minha turma de 25 pessoas tinha uma mulher. E hoje na Copercitos são quase 900 mulheres, já tem praticamente 20% em posição de liderança, liderando equipes, muitas no campo, né, trabalhando, e eu percebo que elas ganham promoção mais rápido do que os homens. A gente olha lá nos nossos números, né, então a gente vê as mulheres parece que têm mais dedicação ou crescem mais rápido quando você olha as promoções que acontecem, né, lá na cooperativa. Isso eu acho que é muito importante. Por outro lado, eu trouxe muito forte a cultura, que cultura organizacional para mim nada mais é aquilo que você faz todo dia, né. Então eu Uhum. reforcei muito as práticas do que a gente realmente faz todo dia. Muito bom. A gente faz um intervalo rapidinho de alguns segundos e volta já com Fernando Degobi, CEO da Copercitrus. Estamos de volta com o AgLíderes, hoje recebendo o CEO da Copercitrus, Fernando Degobi. Fernando, diversificação de negócios tem sido uma marca de vocês também, até com a fintech, né? Conta um pouquinho desse projeto, como é que tá e o que mais vocês têm no radar. Bom, a Fincop, né, que é a nossa fintech, ela começa então como uma plataforma que traz oportunidades, conectando financiamentos dos bancos, né, tradicionais, das cooperativas de crédito, como a Credit Citrus, diretamente com o produtor, visando oferecer menores taxas e também cumprindo um papel que muitas vezes a Copercitrus ela acaba arrumando crédito para o produtor, vendendo a prazo, né, os insumos, e na minha visão eu acho que isso é mais papel dos bancos estarem entendendo esse crédito, né. Então a Fincop, ela é o braço financeiro da Copercitrus, toda a parte de captação de recursos, de análise de crédito, jurídico, está dentro da Fincop hoje, então ela conta com 140 colaboradores e também tem a corretora de seguros. Hoje são mais de 3.000 apólices de seguros, é um sucesso a nossa corretora. E começamos agora também com um trabalho que tem tido bastante demanda, que é tratar da sucessão, das famílias, cuidar da melhor figura jurídica para isso, né, estruturar, às vezes são vários herdeiros, muitas vezes isso se não for tratado na hora certa, pode trazer também alguma ruptura na propriedade. Então nós começamos isso com parceria com escritórios especializados e o time da Fincop ele organiza essas informações junto com o produtor, entende as demandas, então isso tem feito bastante sucesso também. E agora um novo projeto que já tem os primeiros cooperados que estão em negociação, que trazer um demonstrativo de resultado do produtor com uma chancela de uma empresa especializada para ajudar o produtor até a apresentar de forma correta os seus números, os seus resultados e ajudá-lo também na nas taxas de juros e no crédito que ele precisa, às vezes, junto às instituições financeiras. Olha, é fundamental isso, né? É. Tempos aí de crédito restrito, de exigências maiores, né, dos bancos. E o quanto vocês vão investir nessas frentes aí? Bom, nós já temos uma equipe robusta trabalhando
nessa empresa, né? Nessa empresa que a Copercitos é o principal acionista, é o acionista. E isso está trazendo também mais oportunidade, principalmente de agentes financeiros, estarem trabalhando em conjunto com essa esteira, né, que é uma plataforma. Ela não tem papel de banco, mas ela é um facilitador para o banco acessar o cooperado e para o cooperado também ter as melhores condições. E o seguro, que é fundamental hoje para o produtor, também nesse contexto. Então, nós vamos continuar crescendo, investindo, e é uma frente que eu acho que, principalmente no que a gente trata de apoiar o produtor a apresentar de uma forma, às vezes, mais consistente os seus resultados, e também a parte da sucessão, acho que isso cada vez vai crescer mais. Em termos de concessão de crédito, quanto que vocês esperam aí para a próxima safra? Bom, trabalhamos com várias linhas, né? Desde recursos livres, que são funds aí de letras da agricultura, as LCAs, e também o Plano Safra, que foi aberto recentemente, né? Reaberto, e aproximadamente os nossos cooperados, máquinas, insumos, financiamentos de investimento, né, linhas de investimento, linhas de custeio, movimenta aí aproximadamente de 4 a 5 bilhões por ano. E vem crescendo esse volume? Você está prevendo aí para esse ciclo 25, 26 algum crescimento? Ele cresce na medida que o produtor começa a usar mais tecnologia, na medida de agregação de valor e também na expansão da própria base, né? São quase 1.200 cooperados novos todos os anos. Então, por isso que é importante estar com essa conexão com esses agentes financeiros, para poder estar preparado para essa expansão, né? E principalmente apoiar o produtor na orientação, porque realmente hoje, com esse nível da Selic que está no Brasil, você precisa ter muito cuidado também com o tipo de investimento que você faz, com a linha que você acessa, que pode ser que a atividade, como a gente disse no outro bloco, você tendo arrendamentos caros ou fora de contexto, né, da precificação atual e mais outras despesas vindas de alavancagem, a régua ficou mais alta, né? Esse nível de Selic realmente ele precisa de maior cuidado nesse momento e às vezes até de uma posição um pouco mais conservadora, pensando até nas linhas de investimento, né? E aí você acha então que em função desse cenário um pouco mais, adverso, não avança tanto nessa safra? Em termos, de números mesmo? Não, eu acho que tem, o que eu disse, na nossa área de atuação, você já tinha projetos em andamento, você tem linhas que elas dão essa viabilidade, então eu acho que tudo que estava em andamento, eu não vejo nenhum projeto retroceder ou ser cancelado, a gente vem acompanhando, algumas prorrogações de projetos novos. No nosso caso, a gente tem bem o pé no chão também na nossa expansão, ela é muito orgânica, a gente controla muito os níveis de investimentos que nós vamos fazer na cooperativa e nós orientamos também muito o nosso produtor, né? Então, o que eu digo é que se você for fazer um projeto pensando em 10 anos, 8 anos, que tem linhas para isso, nesses níveis hoje de juros fixos, eles estão muito elevados. Sim. E aí eu acho que é importante analisar bem se a rentabilidade vai trazer resultado para pagar o custo, né, desse dinheiro. Então eu acho que uma das coisas que tem também provocado essas RJs e esse cenário até na distribuição que nós estamos vendo, tem a ver com gestão, tem a ver com tecnologia, ferramentas, controle, mas também tem a ver com o custo do dinheiro, né, que Claro. ficou bastante elevado, principalmente se a gente olhar um ano atrás, a gente estava falando de uma Selic de 10,5 nesse momento, né, e a gente chegou em 15 agora, então houve um incremento bastante significativo. É, sem dúvida. Bom, vocês são fortes, a Copercitos é forte também em setores
estão bem, né, estão bem melhor na foto aí se comparado ao setor de grãos, como cana e café. E tem novidades aí nesse segmento também do café? Conta pra gente. Bom, o tempo todo nós precisamos olhar para atividades que agreguem valor, né. Então, de novo, são médios, produtores pequenos de escala, né, e então se você tem num hectare produtos de maior agregação de valor, você está ali dando uma perspectiva melhor de futuro até para que eles permaneçam na atividade. Então, nós temos um projeto bastante interessante aqui em São Paulo, junto com o governo do estado, que é o café canéfora, né? Que em algumas regiões é o robusta, e o conilon, né? Robusta lá na Amazônia, em Rondônia, o conilon mais no Espírito Santo, e aqui a gente está com o projeto que é o canéfora SP, já tem clones aí, estudo de 10 anos que o IAC vem fazendo, né? E o Fernando, até meu xará, que é o agrônomo que cuida disso lá, o pesquisador, então ele já conseguiu o desenvolvimento de clones bem adaptados, que têm adaptação a temperaturas mais altas, que é a características, até a altitude também, né, que regiões de menor altitude, e nós estamos bastante animados com esse projeto, porque ele trata também de linhas especiais, né, de fomento, assistência técnica, recomendação, essas áreas elas precisam de irrigação, né, que o canéfora é uma variedade de café que bebe mais água, né, a planta ela precisa de mais água, então os projetos eles precisam ter áreas possíveis de irrigação. A Copercis ela está entrando, eu acho que dentro de 3, 4 anos nós teremos excelentes notícias aí desse projeto, porque o mercado mundial de consumo de café é muito forte. Você tem consumo no mundo inteiro crescendo, principalmente na China agora. Então eu vejo o café como uma cultura que tem tendências de rentabilidade aí por muitos anos. Qual é a meta aí desse projeto? Bom, primeiro, projetos pilotos, já tem cooperados interessados em implantar algumas áreas, estudar realmente o comportamento desses clones, já tem histórico de 10 anos que nos dá uma visão segura para a implementação, mas eu diria que hoje é entrar principalmente em áreas onde o produtor de repente saiu da citricultura, áreas de cana que estão muito distantes da usina, que às vezes a logística penaliza muito, né, para transportar essa cana numa distância muito longa, que praticamente 60% da cana é água, né? Então o frete é algo que impacta muito no custo de produção do etanol e do açúcar. Então nós estamos olhando esse cenário, mapeando e entendendo essas áreas de aptidões, entendendo produtores que estão dispostos aí a fazer essa experiência. Interessante. Queria saber também plano de investimento, né? Quanto que vocês devem investir em 25, quanto que vocês pretendem investir em 26 e quais são as novas frentes, né? Se eu não me engano, teve algo recente aí relativo à pecuária, por exemplo. O que mais, né, além da pecuária? Nós tivemos um investimento numa fábrica de fertilizante organomineral que entra em operação agora no mês de agosto, e ele está ligado à pecuária porque ele usa, né, o esterco, o composto, né, do esterco bovino como matéria-prima. É um projeto que ele está muito ligado à sustentabilidade, porque é uma economia circular, ele reduz o impacto do carbono também, porque você reduz o fertilizante químico, que é uma das fontes, né, de emissão. Então ele vai em linha com redução do impacto ambiental, ele vai em linha de economia circular, de usar esse subproduto, né, que vem de um confinamento, numa escala já respeitável, porque o projeto nosso é para 200 mil toneladas, né, essa fábrica. Então ele já começa a operação, os negócios já foram fechados, bastante volume de negócios, inclusive na nossa feira. E isso então são mais 4 sócios, né, a Campanelli,
a Tecnobif, né, que é da família Campanelli, a Viola Agropecuária, a família Lucas, que é do Marcos, que já é desse ramo, e a Amage também, que a segunda fábrica, o nosso projeto é lá então no Mato Grosso, num confinamento que a Amage também inaugura agora em agosto. Então em 27 já temos o objetivo dessa segunda planta. Mas os investimentos, né, eles não são, porque são 5 sócios, Sim. não são vultuosos assim a nível de comprometer caixa ou algo nesse sentido, mas o resultado é muito interessante, porque a Copercitros nessa primeira fábrica é distribuidora exclusiva do produto, então isso dá para a gente a oportunidade de aumentar ainda mais o leque de oferta de produtos para o nosso cooperado. Eu trabalho numa linha de estar investindo em torno de 50 a 70 milhões por ano, mas muito desses investimentos é na manutenção da estrutura, atualização da estrutura, não só da estrutura física, né, dos softwares. Acabamos de fazer uma migração Go Live do nosso ERP para uma nuvem mais robusta, da própria empresa, que é quem nos dá a tecnologia, né? Então, eu tenho muita disciplina com essa linha aí de investimentos, principalmente em momentos como agora o que a gente está vivendo. E o valor envolvido nesse projeto com a Mage aí, por exemplo, eu digo o valor total, né, contando o aporte de todos os sócios, seria mais ou menos só para gente ter uma ordem Em aí. torno de 120 milhões, mais ou menos, essa planta custa. Sim. Então, 5 sócios é um primeiro projeto, né? Uhum. Depois tem um outro para Mato Grosso, mas quando nós idealizamos esse projeto e os sócios vieram com interesse, né, de entrar, eu lembro que eu usei uma frase, eu falei, olha, aqui 1 mais 1 tem que ser mais que 2, né? Então, nós realmente aproveitamos as sinergias. Nós não dividimos o projeto ou chamamos sócios porque a gente queria dividir o investimento. Isso não foi fator de decisão. Nós poderíamos montar uma estrutura dessa sozinhos. Porém, ter uma Campanelli junto, ter o Marcos da AgroCP, né, que é uma empresa que tem um know-how gigante aí nesse negócio, ter uma Mage e uma Viola Agropecuária, que é do Carlos Pellicer também, que é um empreendedor nato, muito voltado para a inovação, e a Copercitros na distribuição, eu acho que isso vai dar uma somatória exponencial. Sem dúvida. E agora a gente vai para o nosso último quadro, o AgVision. Nesse momento final aqui do nosso videocast, Fernando, saber a tua visão de futuro para o agronegócio, né? O que você vê, como vai ser o agro aí daqui a 10 anos? Se você considerar, né, que os grandes países produtores de alimentos, né, são Brasil, China, Índia, Estados Unidos, eh, e depois olhar quem realmente tem capacidade de exportar alimentos, sobra o Brasil e os Estados Unidos, né, em grande escala. Porque a Índia e a China, elas produzem bastante, mas consomem muito em razão da população que tem lá. Então, eu acredito que o Brasil tem vantagens aí, né? Ela tem vantagens de algumas culturas que conseguem um custo melhor, e ele tem principalmente a vantagem na sucessão, na modernização da agricultura. Porque nos Estados Unidos e na própria Europa, você tem um problema hoje de atrair o jovem para trabalhar com agricultura. Então, você tem lá nos Estados Unidos, hoje a idade média é 62, 63 anos. Na Europa, muitos consideram trabalhar na agricultura como um subemprego. E no Brasil, você vê cada vez mais o jovem interessado, porque a cadeia do agro ela é bastante longa, né? Então, você tem dentro da porteira, você tem o pós-porteira, a atividade na fazenda mesmo, você tem grandes grupos com muita tecnologia, atraindo mão de obra. Olha o que se transformaram alguns centros, né? Você vai para o Mato Grosso, Sorriso, Sapezal, cidades que se transformaram por causa do agro mais atrás, né? O que era Cascavel, Rio Verde, próprio Ribeirão Preto, que tem grande parte da receita vindo do agro. Então, o modelo do Brasil, do agronegócio, é um modelo de sucesso, é muito animador, e eu vejo
isso, continuidade nisso. Eu vejo um futuro cada vez melhor, porque a gente vê novas gerações interessadas, né? Nós estamos aqui com esse propósito também, né? Aproveitar o canal que vocês têm para estar explicando um pouco mais do agro. Eu outro dia também tive numa escola de administração que não tem nenhuma disciplina de agronegócio, porque os alunos estão interessados em saber das oportunidades do agronegócio, né? Então eu acho que o Brasil tem grandes diferenciais, mas eu considero um que é pouco falado, que é a sucessão e o orgulho até do jovem, o interesse do jovem de estar nesse mercado. Excelente. Fernando, obrigado pela presença aí. Chegamos ao fim, teria muito assunto ainda para a gente falar, mas sucesso para vocês aí nesses novos projetos. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade aqui de estar falando também da Cooper Citrus e principalmente de trazer um pouco aí da minha experiência e da visão sobre o agronegócio no Brasil. Esse foi o Fernando Degobi, CEO da Cooper Citrus, que é a cooperativa que é a maior do país em número de cooperados, né? E tem se destacado em várias frentes, principalmente inovação e novos negócios. Vocês que querem nos acompanhar, vá lá nos nossos perfis nas redes sociais, né? No Instagram, nas demais redes sociais, tem o AgFeed News. Pode também entrar no agfeed.com.br e se inscrever para receber todo dia a nossa newsletter, ela é gratuita. Agradecemos a parceria com a FIA Business School, estamos aqui nos estúdios da nossa parceira e a você também, obrigado pela companhia, até a próxima.